Há 38 anos, em Guaratinguetá, iniciava o trabalho do Ministério Belém. Foi necessária a presença do Ministério Belém nas Assembleias de Deus daquela cidade. E por esta razão, precisava iniciar em algum endereço. E foi no endereço da casa do pai do pastor Wilson que se iniciaram os trabalhos do Ministério Belém, ali em Guaratinguetá. Ali ele se tornou obreiro, cooperador, e logo, alcançando muita confiança do ministério, foi elevado à condição de presidir um campo em Caçapava. É este homem que estamos recebendo essa noite e que nos trará um pouco da sua experiência, da sua vida com Deus. Nos coloquemos de pé, por gentileza. Com a palavra, pastor Wilson de Almeida. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Por gentileza, tome o vosso assento. Muito obrigado. Louvo a Deus por esta noite memorável. Poder estar aqui em Pindamonhangaba, cultuando a Deus com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Euclides. Muito obrigado, pastor Walter, a liderança aí do grupo dos Baraque. Deus abençoe os irmãos. Parabéns. Maestro Paulinho, tá fraco não, é Paulinho? Glória a Deus. Fraco sou eu, rapaz. Deus abençoe, prazer rever a irmã Marilene. Marilene, a gente não saía da fazenda lá quando o pai dela lá trabalhava. Pastor Jodelino, quando eu nasci, ele já cantava. Aleluia. Prazer revê-lo. Os companheiros aqui, rever alguns. Louvo a Deus pela vida do evangelista Davi, trabalha conosco ali, como vice-presidente da igreja, o primeiro vice-presidente, presbítero Gessé, que nos acompanham nesta noite. Louvamos a Deus por estar aqui. Estamos ali há 2 anos e 6 meses, depois de uma vida em Guaratinguetá, onde crescemos ali, participamos ali, trabalhamos junto com o pastor Osias desde 1990, quando lá ele chegou, na liderança de jovens, e depois, não querendo mais, fomos lá trabalhar com ele como tesoureiro. Ficamos 13 anos trabalhando como tesoureiro ali com ele, e por fim 12 anos ao lado dele como vice-presidente, até que o Senhor Deus nos levou ali para Caçapava, onde estamos com os irmãos, trabalhando para Jesus, ganhando almas para o reino do Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus por isso, porque apesar de todas as nossas imperfeições, Deus tem nos sustentado desde a infância, servindo ao Senhor, e Deus tem sido fiel e maravilhoso para conosco. Glória a Deus por isso. A Ele honra, glória e louvor para sempre. Amém. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Livro do Gênesis, capítulo de número 22, a partir do 1º versículo. Glória a Deus. Desde que o pastor Euclides tão bondosamente nos franqueou a oportunidade de estarmos aqui, pedíamos a Deus que nos direcionasse para uma palavra. Tantas vieram, mas Deus trouxe ao nosso coração este texto, e eu quero nesta noite pensar com os irmãos a partir do 1º versículo do capítulo de número 22. E aconteceu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá,
e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada, e a colocou sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo em sua mão, e uma faca, e foram os 2 juntos. E Isaque falou a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os 2 juntos, e eles chegaram ao lugar em que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão, e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, e vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. Amém. Glória a Deus. Todos nós conhecemos a história de Abraão. E o texto nos diz que Deus prova a Abraão. Deus faz um teste com Abraão. E é interessante esta prova que Deus faz com Abraão. Não bastasse Deus dizer a Abraão: olha, toma o teu filho. Deus diz: o teu único filho. E Deus disse: a quem você ama, a quem tu amas. Abraão tem diante de si um desafio, um teste. Oferecer a Deus, apresentar ao Senhor aquilo que por anos ele esperara, 25 anos, era o filho da promessa. Mas ao lermos este texto, nós encontramos aqui, ou podemos extrair deste texto que lemos, algumas lições importantes para a nossa vida. E ao concluirmos a nossa fala, a nossa meditação disto, o que eu quero deixar para todos nós nesta noite é o seguinte: Deus requer que nós entreguemos a Ele o nosso Isaque. Deus requer. Talvez o irmão, a irmã pense: mas pastor, como assim? Eu quero dizer a todos nós que aqui estamos nesta noite, que nós temos um Isaque. Aquilo que para nós é importante, aquilo que para nós é precioso, aquilo que para nós, ao olharmos com o nosso olhar humano, dizemos: é impossível abrir mão disto. Mas que possamos nesta noite, neste culto de gratidão a Deus, pelas bênçãos dele concedida ao Baraque, ao grupo de Baraques da igreja, possamos também oferecer a ele o nosso Isaque.
E quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Abraão, lá no capítulo 12, nós vemos a sua chamada. O Senhor apresenta-se a Abraão, até então Abraão, e diz: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela. Sim, Senhor, mas e daí? Vá para uma terra que eu te mostrarei. Senhor, mas qual é a direção? Não se preocupe, eu vou dar a direção para você, eu vou te conduzir. E observamos aqui que na sua chamada, Abraão já foi provado. Deixar o conforto da terra, o conforto da casa, o conforto da família. E a nossa vida cristã, queridos, ela é feita de desafios. O grupo que hoje agradece a Deus por esta bênção é um grupo que precisou sair do conforto, orar. Pastor me disse que nas segundas-feiras aqui na sede, enquanto as irmãs estão aqui orando, há um grupo de irmãos também orando. Até então, antes vinha aqui, eu ainda brinquei com ele, né? Ali em Guaratinguetá, o pastor sempre pegava no pé dos irmãos, iam conduzir a esposa, ao invés de orar, ficava às vezes lá fora, a gente está lá fora fuxicando, porque às vezes a gente diz que é só a irmã que fuxica, mas o homem também fuxica. E aí a iniciativa dos irmãos, mas veja bem, queridos, segunda-feira, primeiro dia útil de trabalho, dependendo das nossas atividades do dia a dia, não é fácil, né? A segunda-feira já é tida como aquele dia que a gente está assim, daí na terça que começa a engrenar as coisas, na quarta, aí de repente chega o final de semana de novo. É um desafio, é sair da zona de conforto, é abrirmos mão às vezes de estarmos em casa, mas vir aqui, não para conversar com o pastor Euclides, mas para falar com o Senhor Deus, derramar-se diante dele. Abraão até então tem um desafio: sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela, ou seja, você precisa deixar a zona de conforto. E a nossa vida cristã é feita de desafios. Para servirmos a Deus, precisamos abrir mão de coisas que às vezes nos incomodam, mas vale a pena, porque nós estamos servindo aquele que é fiel, que não nos desampara, que não nos deixa. A nossa natureza humana é esta: nós trazemos dentro de nós, impregnado em nós, coisas que às vezes nos impedem de melhor servirmos ao Senhor. São N razões que apresentamos, mas para que possamos alcançar de Deus a bênção da promessa, nós precisamos abrir mão de alguma coisa. E Abraão sai, leva a sua esposa, leva seu sobrinho Ló, e ele sai peregrinando. O escritor aos Hebreus diz que pela fé, Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele estava confiado no Deus que lhe chamara. Aleluia! Talvez nesta noite eu esteja me dirigindo a pessoas que aqui estão, irmãos e irmãs, senhores e senhoras, que também estão debaixo de uma promessa de Deus para a sua vida, e nessa caminhada está dizendo: mas Senhor, quando acontecerá? Quando nós olhamos no capítulo de número 18, Abraão, ele recebe a visita do Senhor, uma visita maravilhosa. Antecedendo um pouco lá no capítulo 15, Abraão está lá todo choroso: Senhor, olha, o Senhor disse que eu serei pai de uma grande nação, que das minhas entranhas nasceria um herdeiro, mas Senhor, não tem ninguém, a não ser o mordomo Eliezer que está aqui, o meu servo. Será ele, Senhor? Deus disse a Abraão: vem para fora da tenda. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto nós estamos presos na zona de conforto, nós somos impedidos de visualizar o que Deus tem para nós.
nós nos acomodamos. E ao nos acomodarmos, às vezes questionamos Deus, porque falta-nos a confiança naquele que nos fez a promessa. Então ele diz: Abraão, sai para fora. Aleluia. Contempla o céu, Abraão. Você é capaz de contar as estrelas, Senhor, é impossível. É assim que eu vou fazer da sua descendência, Abraão. Você é capaz, Abraão, de contar a areia da beira do mar? É impossível. A sua descendência será numerosa, Abraão. Chega o capítulo 18. O Senhor visita Abraão. E Abraão recebe com alegria, prepara o alimento. E de repente o Senhor diz: olha, daqui um ano eu visitarei Sara, sua mulher. E ela vai gerar, ela vai dar um filho. Sara ouviu. E ela pensou: mas como pode? Eu já de idade avançada, meu velho também com idade avançada. E ela riu-se. Mas o Senhor disse: haveria alguma coisa impossível para Deus. Aleluia! Cumpre-se o tempo, nasce Isaque. Capítulo 21 nos mostra isso. O filho da promessa, aquele esperado, desejado. O tempo passa, os anos passam. Abrão agora já não é mais Abrão, mas é Abraão. Por certo, todo contente. Certamente todas as vezes que ele começava a contemplar o garoto, que já era um jovem praticamente, ele talvez se alegrasse e dizia talvez consigo: pensamento meu, permita-me nesta noite, como Deus é fiel. Quem imaginaria que eu, com minha idade, haveria de abraçar aquilo que Deus prometeu quando tinha 75 anos, e Ele me chamou a deixar a casa dos meus pais, a minha parentela, a minha cidade, o meu conforto. Mas um dia, Deus submete a Abraão uma prova. Deus se apresenta a Abraão e disse: Abraão, e eu acho lindo, ele disse: eis-me aqui, Senhor, toma o teu filho, o teu único filho. Olha como Deus é detalhista, pastor. Queridos, o teu filho, o teu único, e aquele a quem tu amas. Vá à terra de Moriá, leva o menino. Eu vou apontar para você um monte lá, e você vai oferecê-lo em sacrifício para mim. Eu penso, queridos, que naquela manhã, daquele dia, Abraão ele inicia o maior teste de obediência, sem questionar Deus, sem fazer alguma pergunta. O texto diz que ele levanta de madrugada, arruma o animal, toma todas as ferramentas que seriam necessárias para o sacrifício que ele haveria de fazer, toma o garoto, servos, e põe-se a caminhar em direção ao local que Deus lhe havia mostrado. Aquilo que ele esperou 25 anos para receber, agora Deus está dizendo: eu quero para mim. A pergunta que eu faço a nós nesta noite: estamos nós dispostos a isto? Mas Deus, eu me lembro agora, já alguns anos atrás, eu trabalhava numa empresa, eu era representante comercial dessa empresa, uma indústria de cerâmicas de Tubarão, em Santa Catarina. E
Sábado é o dia de ceia lá em Guará, o primeiro sábado era ceia, eu era o tesoureiro. E lá hoje não, mas lá antes, à tarde do sábado, o pastor Jordanino foi algumas vezes lá, reunião com os obreiros e à noite a ceia. Então nesse intervalo da reunião com os obreiros para a ceia, tinha um lanche. Era bom, né, irmão Jordanino? Era bom, né? E então eu estava naquele dia no Hispânia, ali em Guará, fazendo compras. Eu atendi meus clientes já à distância, por celular e tal, e fui fazer as compras para a igreja. E a empresa havia passado por uma mudança. O gerente nacional de vendas havia sido demitido e houve uma mudança na empresa. Então eu estava lá fazendo a compra e de repente o meu celular toca. Era o meu gerente regional, e disse: Wilson, tudo bem? Tudo bem. Eu estou te ligando para lhe dar uma notícia ruim, não é boa. Você sabe que houve uma reestruturação na empresa, e a sua região que você atende, que era o Vale do Paraíba, região Bragantina, sul de Minas, foi fechada. Falei: Jesus amado, foi fechada. Eu me lembro que eu peguei o celular, liguei para minha esposa e disse: filha, acabei de receber uma notícia não agradável. Que foi, meu filho? Eu fui dispensado da empresa, fechou o meu setor. Ela disse: fique tranquilo, porque se Deus fechou, é porque Deus tem coisa maior para você, Deus tem coisa grande. Resumindo, o tempo passa e o pastor Osias me chama e diz: olha, aliás, eu procurei por ele, estava cansado de tesouraria, 13 anos, família. Eu disse: pastor, por favor, eu gostaria de ficar um tempo fora da diretoria da igreja, 2 anos, mas a minha ideia não era voltar mais não. 2 anos, depois se o senhor precisar eu volto, para eu descansar, pastor. Ele falou: não, tudo bem, eu vou fazer uma mudança na diretoria da igreja, eu preciso, mas você, a partir de janeiro do ano que vem, vai trabalhar comigo como meu vice-presidente. Eu falei: pastor, não fala isso não. Quase caí da cadeira. Eu falei: eu devia ter ficado quieto, né? Aí ele me chama e ele me diz o seguinte: Wilson, eu quero lhe fazer uma proposta. Diga, pastor. Eu gostaria que você ficasse integral na obra. Porém você pensa, conversa com a tua esposa, ora, e pensa nisso. Eu disse: mas Jesus, o senhor já enfrentou isso, o pastor sabe. Deixar o trabalho, a vida que você está acostumado, né? Conforto, mas é assim, tem hora que Deus nos chama para deixar a zona de conforto, para que possamos viver as promessas dEle. Nós precisamos deixar a zona de conforto. Eu quero ser boca de Deus aqui nesta noite. Talvez você esteja esperando algo de Deus para a tua vida, mas Deus está te chamando nesta noite, dizendo: ei, saia dessa zona de conforto, para que você viva as promessas que eu tenho para a sua vida. E aí começamos a trabalhar, mas não é fácil entregar o Isaac. Não é fácil, não é fácil entregar o Isaac, mas Abraão, ele precisou, ele foi provado, e como é difícil, meu querido, minha querida, abrimos mãos dos nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, como é difícil, mas nesta noite Deus nos trouxe aqui, porque Ele está exigindo de mim, de cada um de nós que estamos aqui, aquele seu Isaac que você sabe qual é, aquele seu Isaac. Deus está pedindo nessa noite: eu quero que você abra a mão dele. Talvez você me pergunte: mas pastor, que Isaac é esse? Eu não sei, você sabe. Talvez o seu tempo, que você tenha ocupado com outras coisas, Deus está dizendo: eu quero você mais pertinho de mim. É difícil. Talvez, não que seja pecado ou proibido, não, nós precisamos dar atenção para a nossa família, mas talvez a minha família, a tua, está impedindo de nós nos aproximarmos e vivemos as promessas de Deus. Talvez Deus está dizendo: abra a mão desse conforto, ofereça esse Isaac para mim. Talvez o estudo,
Pastor, eu não posso estudar. Podemos estudar, mas talvez ele está ocupando o lugar que Deus precisa ocupar na minha e na tua vida, e Deus está dizendo: entregue esse Isaac para mim, que eu vou na sua frente e vou te abençoar. Eu me lembro que quando eu estava fazendo minha faculdade, eu nunca me ausentei dos trabalhos da igreja. Eu liderava jovens, e muitas das vezes eu pensava: não, hoje eu não vou para aquele trabalho porque eu preciso estudar, tenho provas, mas eu não conseguia, eu tinha que me envolver. Eu dizia: Deus, está na tua mão, está na tua mão. Eu não esqueço, queridos, do 3º para o 4º ano, nós tínhamos uma matéria de direito tributário. Tem aqui, o doutor Daniel sabe. E as nossas provas eram feitas consultando o código tributário. E o ano todo eu não consegui ir bem naquele negócio, mesmo consultando, porque interpretar aquele negócio lá é difícil. Aí eu vou para a última prova, precisando de 8 ou 9, eu não me lembro. Eu disse: Jesus, agora eu estou no sal. O ano todo eu não consegui, Jesus. E o Senhor sabe, Jesus, quantas vezes eu abri mão, me abdiquei para ir atender o trabalho, para fazer a obra. Eu não sei explicar, não me pergunte até hoje como que é. Eu tive um professor ali, um advogado, que era o meu professor, que ele era demais. Eu não sei até hoje, se me perguntarem eu não sei. Sei que a última prova, eu falei: estou no sal. Quando ele entrega, ele olhou para mim e ainda riu. Tirei 10, não sei como. Tem hora que a gente tem que entregar o Isaac, porque quando a gente entrega o Isaac, vivemos o que Abraão viveu. Abraão, não faças tal, porque eu sei que agora você teme a mim, porque você fez isso, não me negou o teu filho. Eu estou aqui renovando as promessas que eu fiz para a tua vida. Nesta noite, é noite de Deus renovar as promessas das nossas vidas, mas Ele está pedindo: eu quero o teu Abraão, eu quero o teu Isaac, eu quero aquele a quem tu amas, aquilo que tem te feito como prisioneiro, para que não viva as promessas de Deus. E tem uma coisa interessante aqui, queridos. Quando Deus se apresenta a Abraão, Ele diz: eis-me aqui. Eu vi uma coisa linda ali quando eu pensava nesse texto: disposição em atender ao Senhor. Sabe, irmãos, fazer aquilo que agrada a gente é fácil, mas fazer aquilo que não nos agrada, pense comigo, um pai, era o filho da promessa, e a Bíblia diz que eles caminharam 3 dias, porque no 3º dia, ele avista o local, daí ele diz para os irmãos, segundo os estudiosos, era uma distância de aproximadamente 80 quilômetros, eu fico pensando, aquele pai conduzindo o filho, por 3 dias, o que passava na mente e no coração daquele velho pai, mas ele foi. Eu não sei quando foi que Deus lhe requereu o seu Isaac, e nessa sua caminhada, talvez esteja pensando: Senhor, mas é necessário, Senhor, eu preciso fazer isto, mas o fato é que Abraão, ele teve disposição em atender o chamado do Senhor Deus. Abraão preparou tudo sem se esquecer de nada: a lenha, o fogo, a faca, e ele pôs-se a caminhar em direção a Moriá. Abraão mostrou-se disposto a atender a Deus quando ele diz: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei, talvez exista alguém aqui entre nós nesta noite, que talvez foi procurado pelo seu pastor, pelo seu dirigente, lhe chamando para lhe incumbir de uma tarefa, de algo na obra de Deus. E talvez você fez como eu quando o pastor me procurou. Quando o pastor me procurou para eu trabalhar com ele como tesoureiro, eu congregava em uma das nossas congregações em Nova Guará.
Eu me lembro até hoje que nós estávamos construindo ali. O pastor entrava pela porta da frente, eu saía pela porta do lado. Ele entrava pela porta do lado, eu saía pelo fundo, porque eu estava correndo. Passou mais de um ano e ele esperando. Até que um dia ele me chamou e não teve jeito. Talvez alguém esteja como eu aqui correndo. Porque eu tinha um Isaac que me impedia de atender aquilo que o pastor queria colocar nas minhas mãos. Talvez nesta noite esteja alguém aqui. O tempo está passando, mas o Isaac que Deus requereu do senhor e da senhora, ele está esperando encontrar disposição como Abraão, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Oh glória. Se alguém está em dúvida e recebeu algum convite do pastor ou do dirigente de alguma coisa para a obra de Deus, que nesta noite, após esta palavra, procure por quem de direito e diga: eis-me aqui, porque hoje eu quero colocar o meu Isaac no altar para sacrificar ao Senhor Deus. Eu quero, concluindo nesta noite, para que Abraão oferecesse a Deus o seu Isaac, a gente percebe que era natural algumas dificuldades. Primeira dificuldade: Isaac tinha que morrer, e era ele o pai que teria que efetuar o sacrifício. Isaac tinha que morrer, se bem que na verdade era proibido, o contrário à lei de Deus, mas na verdade o que Deus queria ver ali era a intenção de Isaac, e não o próprio garoto em si. Se Abraão estava disposto a abrir mão daquilo que ele recebeu, porque muitas das vezes, queridos, nós ficamos presos à bênção e esquecemos o abençoador. Às vezes Deus nos abençoa, abre uma porta tão grande e abençoada para a gente. É interessante que antes da gente conseguir, a gente faz N propósitos com Deus. Se o Senhor fizer, se o Senhor abrir, se o Senhor me der, eu vou fazer isso. Quando Deus abençoa, a gente dá as costas, esquece, porque aí eu vou viver a minha vida. Não, agora é que eu quero. Não é assim? Às vezes a gente diz: Senhor, eu gostaria tanto que o Senhor me desse um carro, o Senhor me prometeu um dia, Senhor, se o Senhor me der, eu vou carregar os irmãos, vou levar os instrumentos, a hora que o pastor perguntar, estou à disposição. Aí Deus tão bondoso vai lá, nos abençoa, aí a gente esquece: não, pastor, não vai dar, pastor, porque eu estou indo com a minha família lá para o sítio, não, pastor, porque eu estou descendo não é pecado descer para o sítio, para o litoral, mas e o propósito que nós fizemos? Queridos, abrir mão do Isaac não é fácil, mas nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer para mim: Wilson, eu quero o teu Isaac. Aleluia. Primeira implicação, era Isaac quem havia de morrer, e seria o pai que teria que matá-lo, sacrificá-lo. Segundo, como contar isso para Sara? Como dizer para Sara: Sara, olha, como seria? Outra coisa, era o único filho, o precioso filho da promessa, o sonho, o esperado. Mas Deus às vezes faz assim com a gente, para nos provar, para nos testar, se o nosso coração está posto na bênção que Ele nos deu, ou se o nosso coração está posto nele, que é o abençoador. Deus nos abençoa sobremaneira, e aí a gente pensa o seguinte: não, eu dizimar, pastor, não, eu estava desempregado, orei, Deus me deu, não, mas é difícil, não tem como. Aí nós fazemos assim, enquanto estamos ali, a gente faz tanto pedido, mas quando Deus abre a janela, a gente esquece de ser grato para com Deus.
Qual é o Isaac que está te impedindo de gozar das promessas que Deus lhe tem feito? Aleluia, aleluia. Deus nesta noite trouxe-nos aqui para exigir que o senhor, a senhora, abramos mão de alguma coisa. Qual é esse Isaac? O que nós temos que sacrificar? Não é os bezerros, os cordeiros, os animais, como nós vemos lá em Levítico. Não é o de costume. Deus quer algo diferente. Deus quer algo novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Isaac é riso. Deus está dizendo nessa noite para nós: eu quero que você me ofereça o seu riso. Eu quero concluir nesta noite. Como chama o seu Isaac? Eu quero que nós nesta noite, ao concluir essa minha palavra, identifiquemos qual é o Isaac que temos, que Deus está pedindo de nós hoje. O que nós precisamos sacrificar hoje no altar para Deus? O que é que nós estamos precisando oferecer hoje no altar para Deus? Quando a gente continua a leitura do capítulo 22, os versos 15 em diante, nós vemos ali Abraão recebendo as bênçãos de Deus de forma abundante, porque ele não hesitou em obedecer a Deus. E é interessante que quando ele está para imolar o garoto, o anjo brada por 2 vezes: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Deus repetiu, porque Deus tinha urgência. Deus tinha urgência em conceder a Abraão, pela sua obediência e por dispor-se a oferecer a ele o seu Isaac. Deus tinha urgência em renovar para Abraão as promessas que ele fizera, dizendo: eu vou te abençoar grandemente, eu vou engrandecer você grandemente. Aleluia. Deus nos chama nesta noite a entregarmos o nosso Isaac, o nosso amor, a nossa devoção a Ele, o nosso tempo. Sim, o nosso tempo. Aleluia. Ocupamos nosso tempo com tantas coisas e só achamos por bem abrimos um espaço maior na nossa agenda chamada tempo, quando temos uma necessidade premente e queremos que Deus se volte para nós. Mas quando tudo caminha bem, nós não abrimos mão. Qual é o Isaac que Deus está pedindo nesta noite? Aleluia. E eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia, aleluia. Um tempo maior para oração. Eu não os conheço todos, mas talvez possa haver alguns, como já passei por alguns lugares, que até frequento o grupo para cantar, mas a oração não. E aí a gente tem que dizer: mas irmão, irmã, o grupo é de oração. Não, pastor, mas o grupo é de oração. O grupo se reúne para louvar, para agradecer e tributar glória a Ele, mas é de oração. Mas às vezes nós não queremos abrir mão desse Isaac chamado tempo. Me reúne, não, eu estou cansado. Nesta noite, que possamos ouvir a voz do Espírito de Deus. Aleluia.
dizendo: José, Antônio, Maria, pega o teu filho, o teu Isaque, e ofereça-o a mim. Onde, Senhor? Ele vai te mostrar, Ele vai te apontar. Que Deus nos abençoe. Ele quer o meu Isaque, Ele quer o teu Isaque nesta noite. Não saiamos daqui nesta noite sem colocarmos diante do altar de Deus o nosso Isaque, e cada um de nós sabemos qual é este Isaque que Deus de nós requer. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, convido a igreja a colocar-se em pé. O pastor Wilson vai fazer uma oração por nós. Quando ele pregava, irmãos, lembrei-me do hino que nós cantamos aqui esta noite. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. E a mensagem de hoje foi bem clara. Qual é o Isaque que Deus quer de nós? Cada um sabe exatamente o que Deus está a pedir para que você e eu coloque sobre o seu altar, para que as bênçãos de Deus possam vir sobre a nossa vida. Amém? Pastor, ora. Nós vamos orar. Eu não sei qual é o Isaque, mas o Senhor, a senhora sabe. Então não é para mim, não é para o pastor Euclides, para o pastor Walter. Mas nesta oração, abra o seu coração para Deus e diga para Ele: Senhor, está aqui o Isaque. Aleluia. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, pela habitação da tua casa, por nos congregar neste santuário nesta noite, onde pudemos ouvir os louvores e a tua palavra, Senhor. Aqui estamos nós, Deus, e queremos, Senhor, nesta noite, atendendo, Senhor, o seu chamado, apresentar a Ti o nosso Isaque, Deus. Pai, aqui estão os Teus filhos, as Tuas filhas. Senhor, que cada um de nós nesta noite possamos olhar para dentro de nós, Senhor, e entendemos a necessidade que temos, se queremos ser portadores das bênçãos, das promessas que tem para as nossas vidas, apresentarmos a Ti o nosso Isaque. Senhor, eu quero Te apresentar o meu Isaque nesta noite. Deus, que Tu venhas aceitar, Senhor, como oferta nesta noite. Queremos colocar diante do Teu altar o nosso Isaque. Deus, eu quero pedir em o nome de Jesus, o Teu Filho, a bênção do Senhor sobre cada um dos Teus servos. Abençoe o Teu servo que cuida da igreja, a quem o Senhor a ele tem confiado essa responsabilidade, pastor Euclides, sua esposa, toda a sua família, os obreiros que o auxiliam, aqueles que aqui estão nesta noite. Deus, este campo de trabalho, que Tu venhas abençoar de forma rica e abundante, e que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Oramos, Senhor, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos de vocês convidam o pastor Wilson para voltar? Façam assim, digam amém. Aí diz para o irmão aí do seu lado, por gentileza: sábado, embaixadores de Cristo. Diz aí para ele. Diz aí amorosamente, amigavelmente, para que não faltemos. É um importante serviço. Os folhetos já estão prontos. Se você ainda não retiraram, já tem folheto à disposição. 30 mil folhetos foram adquiridos. Que Deus abençoe a igreja. Todo primeiro sábado do mês, nós evangelizamos nas praças da cidade. Todo primeiro sábado.
Que Deus abençoe e ore por nós. Vamos orar pelo pastor Wilson. Vamos orar com o companheiro dele, Davi. O pastor Davi vai fazer a oração, agradecendo ao nosso Deus por tudo. A paz do Senhor para a santa amada igreja. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai querido, te agradecemos, ó Deus querido, nesta noite por esta palavra, Senhor. Que nós possamos nesta noite, Senhor, no íntimo de cada um de nós, entendermos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai querido, Deus eterno, nós só temos a te agradecer, Senhor. Fica conosco, nos dá a direção do trabalho, Senhor, nos mostra aquilo que o Senhor quer, Pai querido, para que possamos te agradar, glorificar o teu nome e dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai, para fazer a tua obra, Senhor, e dar o melhor para ti. É o que eu te peço e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe também, ó Deus, a tua igreja em Caçapava, pastor Wilson, seus companheiros, o retorno nesta viagem. Guarda, livra, do Senhor vem todo o dom perfeito e toda boa dádiva. Ficamos assim agradecidos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Dê um forte abraço no seu irmão. Deus a todos abençoe. Sábado, embaixadores de Cristo. Sábado, mergulhados para os adolescentes.